as coisas, mesmo aquelas que a gente não entende. Eu quero dizer para você, Bel, que a palavra que você trouxe de reflexão vai ter continuação aqui, viu? Cadê ela? Vai ter continuação. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos, pedir ao Senhor, que você declare ao Senhor que seu coração hoje é terra sensível à voz do Espírito Santo. Entregue sua vida nessa noite mesmo, se derrame na presença do Espírito Santo. Abra mão de suas concepções, abra mão daquilo que você acha que é certo, que você quer fazer que o outro pense igual a você. Abra mão de tudo isso agora e se entregue na mão do Senhor. Porque o Senhor ele vai falar com a gente essa noite de uma forma tremenda. Assim eu creio, porque a palavra do Senhor ela vem para cumprir um propósito nos nossos corações, nas nossas vidas. E eu creio que hoje, nessa noite, o Senhor vai falar grandemente aos nossos corações. Mas aqueles corações que estiverem sensíveis mesmo, dizendo assim, eu abro mão de tudo, Senhor, nessa noite. Eu abro mão do que eu penso, eu abro mão do meu ser, eu abro mão das minhas preocupações, eu abro mão das minhas decisões, eu abro mão de tudo agora, Senhor, porque nesse momento eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero que o meu coração, Senhor, seja terra fértil, para que a semente que vai ser plantada nessa noite, ela venha trazer a revelação no coração do homem, daquele que se quebranta diante do Senhor, daquele que nesta noite vai se declarar em Cristo como o verdadeiro servo, aquele que vai se quebrantar, aquele que vai se colocar aos pés da cruz, ouvir a voz do Senhor, obedecer a voz do Senhor e seguir mesmo em lutas. Pai, nesta noite o seu povo está aqui, Senhor, se colocando diante de Ti. Eu venho te pedir, meu Pai, derrama graça sobre as nossas vidas, que a Tua misericórdia nos alcance essa noite, que o Senhor, Pai, perdoe os nossos pecados, os nossos pensamentos, as nossas críticas, a forma como a gente vê a vida, e muitas vezes o amor de Cristo não está nela. Eu quero te pedir nessa noite, Senhor, que o Senhor sonde os nossos corações, que veja se tem caminho mau, e nos limpa, Senhor, nos limpa, porque o Senhor vem buscar uma igreja imaculada, e nós precisamos exercitar a cada dia, Senhor, a santificação, a santificação, a santificação. Pai, nós não pertencemos neste mundo, mas estamos nesse mundo, mas estamos blindados com o Teu sangue. E assim nós cremos, Pai, que quando nós estamos blindados com o Teu sangue, e nós cremos no poder do nome de Jesus e do sangue do Cordeiro, o inimigo não pode nos tocar. O espírito da morte não pode nos alcançar. E é nesse movimento de fé, Senhor, que nós te pedimos nessa noite. Fala conosco, Jesus. Fala através da Tua palavra, Senhor. Fala para que haja libertação. Fala para que haja transformação, renovação. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, que o propósito que tem essa palavra hoje para a vida de cada um se cumpra, para que haja manifestação da glória do Senhor neste lugar. E nós oramos e já te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amados, diga assim para a pessoa que está do seu lado: hoje é dia de ajuste. Agora diga a frase toda para a pessoa: hoje é dia de ajuste. E o Senhor colocou no meu coração, eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia, no livro de 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. Foi o dia que o Senhor escolheu para ajustar Davi. Então, hoje é dia de ajuste. Segundo Samuel, capítulo 12. Quem foi encontrando, vai se colocando em pé. Quem ajuda ali a irmãzinha Bênção para poder encontrar? Amém. Glória a Deus, irmão. Louvado seja Deus. A Tua palavra é preciosa, Senhor. A Tua palavra é a verdade. A Tua palavra é o que nos conduz ao caminho da salvação. Que nessa noite haja ajuste nas nossas vidas, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim, a minha Bíblia ela traz como título, a gente vai ler do 1 até o 14. A minha Bíblia traz como título, Natã o profeta repreende a Davi.
E o Senhor enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos. E igualmente, e do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas, das suas vacas para aguisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és esse homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres do teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Se isso é pouco, mais acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este Seol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã disse a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Podeis assentar em nome de Jesus. Aqui nós estamos trazendo um momento em que Davi está sendo confrontado com o profeta amando de Deus. Davi, homem segundo o coração de Deus. Davi, um homem que quando tocava o seu instrumento, o espírito que atormentava Saul saía. Davi, que recebeu das mãos do Senhor o poder para vencer guerras, derrubar gigante. Davi, um homem que conhecia o Senhor, tinha um relacionamento com o Senhor, mas teve um momento que ele se esqueceu disso. Porque ele, entendendo que ele estava num relacionamento com Deus e na posição de autoridade, ele podia fazer o que ele queria. Quando Jesus nos chama para caminhar com Ele, Ele diz que nós temos autoridade, queridos, para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Nós temos autoridade. E nessa noite, o Senhor está querendo nos trazer uma reflexão sobre a vida de Davi, para essa autoridade que nós temos e o que nós estamos fazendo, se realmente está certo. Foi como o Bel colocou aqui. Às vezes a gente acha que está certo, mas a gente vai pagar um preço muito alto. Por isso que eu disse, Bel, cadê ela? Ainda não veio não, né? Por isso que eu disse que a palavra que foi dada hoje, de reflexão, é continuação aqui com a história de Davi. Diga assim, ó: o coração do homem é o quê? De novo, o coração do homem é o quê? O coração do homem é enganoso, amados. A gente pode estar vivendo dentro da nossa concepção cheio da certeza, mas cuidado, se a sua certeza não estiver alinhada na palavra, ouvindo a voz de Deus, o espírito do engano está tomando a sua vida e você acha que está na legalidade. Então eu coloquei aqui alguns pontos, fazendo uma reflexão sobre Davi,
um homem especial para o Senhor, um homem que já estava reinando, um homem que tinha autoridade, um homem que ia para as batalhas e vencia pela forte mão do Senhor, mas ele fez algo que entristeceu o coração de Deus. Ele fez algo para satisfazer o seu ego, a sua carne, o seu desejo, achando que sendo rei, com autoridade, ele podia fazer o que quisesse. A primeira coisa que eu coloquei aqui, que Davi desejou algo fora da legalidade. Será que na nossa vida cristã nós estamos desejando algo fora da legalidade? Vamos trazer para a questão da saúde. Quando você vai para o médico diz assim, colesterol está alto. Está na hora de reduzir essas gordurinhas. Aí você... Só um pouquinho. Você está fora da legalidade, você está prejudicando a sua saúde. E Davi, ele tinha que estar na guerra, porque Deus chamou Davi para guerrear. E Davi, nesse dia, escolheu descansar. Davi, nesse dia, escolheu ficar lá no palácio dele, passeando para lá e para cá. E eu quero dizer que quando o crente fica passeando para lá e para cá, não está em guerra, ele começa a ver o que não deve e desejar o que não quer, o que não deve. E Davi viu Batseba, aquela mulher linda, maravilhosa, estava lá no pátio dela, se banhando, e ele desejou aquela mulher. E quando ele desejou aquela mulher, ele sabia que era ilegal. Mas naquele momento ele se colocou na posição, eu sou o rei, eu posso o que eu quiser. Nesse momento, eu estou fazendo aqui conjecturas, ele se esqueceu que Deus estava olhando para ele. Ele se esqueceu que Deus estava prestando atenção a ele. Ele se esqueceu que ele tinha uma obediência perante o Senhor. Mas ele desejou. E como ele desejou, ali a carne foi mais forte, ele trouxe aquela mulher para os aposentos dele e ela engravidou. E quando ela engravidou, ele fez de tudo para Urias voltar para casa, para ficar com a mulher dele, dizer que o filho era dele. Mas Urias disse, não, meu senhor, estamos em tempo de guerra, a minha fidelidade eu durmo aqui, ó, no pátio do seu palácio, nem para casa eu vou, porque a tormenta é grande. E foi aí que Davi resolveu colocar Urias na linha de frente da guerra para morrer quando os soldados deles recuaram. Ele promoveu o assassinato daquele homem. Segunda coisa que eu coloquei aqui. Nesse caso, abismos chamam outros abismos. Amados, quando uma pessoa diz assim, foi só uma mentirinha, uma mentira chama outra mentira, a tal ponto que aquela mentira na sua vida, ela se consolida, que ela acaba se tornando uma verdade, e você agora não consegue mais discernir o que é verdade, o que é mentira, diante disso tudo que eu estou vivendo. E nessa noite, queridos, o Senhor sempre tem trazido, todas as vezes que eu venho ministrar, é tempo de autorreflexão. Essa palavra não é para aquela pessoa, essa palavra é para mim. Você tem que dizer isso para você. Essa palavra é para mim porque eu preciso fazer uma reflexão. E quando você orou essa noite, colocou diante do Senhor que seu coração seria terra fértil e que você estaria sensível à voz do Espírito Santo, Deus está querendo dizer nas entrelinhas que tem coisas que talvez nós estejamos fazendo que não estão dentro da legalidade. E que isso está entristecendo o coração de Deus. E aí ele não tem autoridade para te livrar. Então você mergulha no abismo, em outro. E quando a gente acorda, a situação pode estar pior do que o início. Outra coisa que eu anotei é que Deus fala em parábolas para abrir os olhos de Davi. Por que ele falou em parábolas? Porque imagine se eu chegasse assim, ó, meu irmão, você me mostrou que o colesterol está alto e você está comendo gordura? Você vai dizer assim, minha irmã, tome conta de sua vida, deixa que eu resolvo meu negócio. Então, às vezes, queridos, a gente confrontar a pessoa, mesmo que Deus te revele, como revelou a Natã, você não pode ir diretamente, não. Jesus aqui o Senhor usou Natã para falar por parábolas. Porque, às vezes, quando o Senhor nos fala por parábolas, a gente não se coloca lá naquele problema e faz uma reflexão. E foi aí que Natã disse, esse homem é você, Davi. Ele acordou e disse, rapaz, foi uma coisa que eu fiz que realmente eu não deveria ter feito.
Então, a importância do Senhor falar conosco em parábolas, a gente tem que ficar atento e não trazer para a vida do outro. Essa parábola é para minha irmã, essa palavra é para o meu sobrinho, essa palavra é para o meu pai, essa palavra é para minha mãe, essa palavra é para o meu líder, essa palavra é para o meu pastor. Essa palavra é para mim. Diga assim para você, essa palavra é para mim. Sabe por quê, amados? Porque nós vamos dar conta. E ultimamente Deus tem inquietado no meu coração dizendo assim, filha, viva para ser aprovada. Olha o carimbo aqui, ó. Aprovada. E nós temos que correr atrás dessa aprovação todos os dias, porque todos os dias nós somos tentados. Todos os dias também nós somos provados. O Senhor permite, mas o diabo insiste. E o diabo não desiste. E nas nossas fraquezas, nas nossas fragilidades, é onde ele vai alimentar. Você acha que ele vai chegar e dizer para você assim, oi, eu sou o diabo, eu vim para matar, roubar e destruir? Ele não vai fazer isso, não. O diabo trabalha na sutileza. O Senhor trabalha em parábolas. O que você escolhe nessa noite? Pede a Deus discernimento. A gente está precisando de socorro, queridos. Quando a gente faz uma autoanálise das nossas vidas e vê coisas que nós estamos vivendo, Deus está dizendo assim, não era isso que eu queria que você vivesse, não. Não era essa colheita que eu queria que você estivesse fazendo. E aí nós projetamos a responsabilidade para Deus. Deus, o Senhor esqueceu de mim. Deus, porque eu estou passando essa situação. Davi acordou por parábolas. E aí outro ponto que eu anotei aqui, que Deus enviou um profeta a Davi, Deus enviou um profeta a Davi, que foi uma representação confiável. Só vá falar com aquela pessoa, se Deus mandar. Você pode até estar vendo. Deus lhe mostrou, não mandou falar, é porque você tem que orar. Deus já me mostrou algumas coisas aqui na igreja e disse, minha filha, não é para falar não, é para orar. Só orar. Agora, quando Deus disser vá, eu vou dizer assim, Senhor, eu vou, mas unge os meus lábios para poder não falar da minha natureza. Ou então eu digo assim, Senhor, manda a mim, porque aí eu vou ter certeza e aí não vai ser coisa da minha carne. Pessoas confiáveis. Natan foi a Davi, e Natan, quando se apresentou a Davi, ele deu credibilidade àquilo que ele estava ouvindo. E aí Davi ouviu aquilo e acordou. E aí, na hora que Davi ouviu aquela fala de Natan, aquela parábola, ele não trouxe para a realidade dele. Ele avaliou de forma justa o alheio, que é mais fácil. Principalmente estabeleceu sentença. Olha que Davi, que coisa absurda. O homem só tinha uma ovelhinha, digno de morte é este homem, ainda tem que quadruplicar, devolver as mais ovelhas para ele. Muito fácil aqui para Davi ouvir aquela história e ainda estar na ótica de avaliar o outro e ele dizer assim, não é justo o que esse homem fez, ele tem que morrer e ainda tem que dar 4 ovelhas para repor esse homem que perdeu sua única ovelhinha. Às vezes a gente é assim, amados, a gente ouve algo e diz assim, que coisa horrível. E o Senhor está dizendo assim, isso é com você. Davi, quando estava lá com Natan, que largou a sentença para este homem, para essa história, Natan disse assim, é o Senhor. Nós temos coisas, queridos, porque nós estamos em processo de purificação. A gente não pode negar isso, nós não podemos ser crentes estáticos. Todos os dias é dia da gente renovar com o Senhor e melhorar o nosso caráter espiritual. Nós precisamos disso, porque é o Senhor que vai botar lá no papel, bater o carimbo e dizer assim, ó, naquele dia, aí o outro vai chegar e dizer assim, Senhor, no teu nome, eu expulsei demônios, eu fiz, eu aconteci. Pode até ter sido verdade, mas o Senhor vai dizer assim, não vos conheço. Não teve relacionamento comigo, usou meu nome, porque sabia que meu nome tinha poder, usou e teve sucesso, achava que estava no caminho, mas não estava no caminho.
E Jesus está querendo que a gente entre no caminho que é estreito. Caminho largo, queridos, não leva a lugar nenhum. É caminho de dor, é caminho de decepção, é caminho de tristeza, é caminho de volta. Pior coisa é voltar para o fim da fila e começar tudo de novo, quando a gente já podia ter avançado mais com o Senhor. E aí, quando ele faz essa sentença, eu coloquei aqui: você tem se avaliado segundo a ótica e a justiça de Deus? Não se preocupe com o que as pessoas pensam ao seu respeito, não. Se preocupe com o que Jesus pensa ao seu respeito. Porque quando você pensa o que Jesus está avaliando, o que ele pensa ao seu respeito, o resto, o Senhor vai divulgar, o Senhor vai tornar às claras. E nós temos que nos preocupar qual é a ótica de Jesus ao nosso respeito. E o Senhor está dizendo, todo dia nós precisamos de ajuste, todos os dias. A avaliação que vem de Deus é justa, verdadeira, pode doer, mas trará livramento da pessoa se afundar mais e mais em abismos. A preocupação do Senhor com Davi era trazer uma reflexão profunda, porque se ele continuasse daquele jeito, ele ia gerar uma criança e que poderia trazer maldição para aquele povo, porque no final o Senhor deu uma sentença: esse filho certamente morrerá. Então o Senhor, ele se preocupa muito com a gente, queridos. Nós temos livre-arbítrio? Temos. Mas dentro desse movimento de livre-arbítrio, o Senhor se movimenta para se revelar a nós e dizer assim: cuidado com essa escolha. Cuidado com essas palavras. Cuidado com essas decisões. Cuidado com essas amizades. Cuidado com o que você ouve e guarda no seu coração. Se o Senhor passa a peneira, nós também temos que peneirar aquilo que a gente está ouvindo, queridos. A gente passa por situações de prova em todo o tempo. Sabe quando você está num momento da sua vida que você é caluniado? Você é confrontado, afrontado de forma injusta? O que você faria no lugar de Jesus? Jesus foi para frente, foi lá para o Sinédrio e foi: quem é você? O que diz você de você mesmo? Jesus, ele foi confrontado, Jesus, ele foi machucado, e ele foi como ovelha muda para o abatedouro. Será que a gente está preparado para estar momentos como ovelha muda, como o Bel colocou ali, entrar no seu quarto e ficar caladinho? Tem situações, queridos, que não responder é melhor. Deus colocou no meu coração para eu preparar uma palavra sobre o olhar. O povo diz lá fora que o olho é a janela da alma, né? O olho expressa muitas coisas, queridos. O olho pode expressar desprezo. O olho pode expressar compaixão. Um olhar pode expressar amor. Um olhar pode expressar indiferença. Um olhar pode expressar acolhimento. Um olhar pode expressar constrangimento. Semana passada, no sábado, eu já contei aqui, meu filho teve um acidente de moto, a gente estava saindo para almoçar. E no momento que ele caiu, isso apertou o trânsito, é inevitável. As pessoas no seu dia de sábado, o seu dia de curtir, o seu dia de passear, não queriam passar por aquele lugar estreito e começavam a xingar e começavam a blasfemar. Aí um senhorzinho, eu fiquei morrendo de pena, ele botou o carro, o outro botou no paralelo, o carro ia bater, uma loucura. E as pessoas nervosas, as pessoas impacientes, as pessoas agressivas. E o Senhor fez assim: filha, lança um olhar de amor. Eu digo assim: meu Deus, eu aqui na peleja. E eu vendo aquela pessoa. E eu parei e olhei para aquele homem. Eu disse assim: Senhor, esse que eu estou olhando, ele vai lembrar que eu olhei para ele, mas que foi Jesus que olhou para ele. Será que nós estamos preparados para esse olhar? Jesus conta com a gente. O nosso testemunho, queridos, não precisa ser Bíblia debaixo do braço, não, que isso não quer dizer nada. Testemunho.
E o ajuste que o Senhor está nos proporcionando hoje é para fazer uma reflexão de quem nós somos. É cuidado, é amor do Senhor pelas nossas vidas. E aí eu notei mais algumas coisas. Então, a avaliação que vem de Deus é justa, verdadeira, pode doer, mas nos traz o livramento de afundar cada vez mais em abismos. As consequências de atos impensados são inevitáveis e passam por gerações. Quando Davi, ele reconhece que foi ele que pecou, Natan disse assim: mas você não vai morrer não, meu filho, mas vai ter uma sentença de morte na sua casa. Não vai faltar espada na sua casa. E aí o Senhor me trouxe. Jesus é que descendência, amados? Qual é a descendência de Jesus? Jesus é da descendência de Davi. Jesus, ele foi traspassado por uma espada? Foi. Não, a palavra se cumpriu, queridos. E muitas vezes, quando nós ainda não estamos nos ajustes do Senhor, nós trazemos consequências para as nossas gerações. Nós trazemos consequências para dentro do nosso lar. Davi trouxe essa consequência. Filhos morreram à espada. Aconteceu um caos dentro de casa. Mas, ao mesmo tempo, ele disse: os ajustes vão acontecer de forma pública. Davi, você não fez isso tudo escondido? No oculto? Pois agora, tudo que vai acontecer com você, na sua colheita, suas mulheres vão ser tomadas, e eu vou fazer isso ao sol. Será que nós estamos preparados? É muito bom quando a gente está no caminho do Senhor, obedecendo a voz do Senhor, e aí a gente ouve declarado: fulano, que bênção, olha só. Mas quando é algo errado, o Senhor também torna público. Não é para constranger, é para a gente entender que se Davi, um homem segundo o coração de Deus, passou por isso, a gente pode passar também. Não tem nada oculto, queridos, que não seja revelado. E nós, às vezes, precisamos nos preocupar com a nossa vida. A gente bota tanta coisa na internet, nas redes sociais, que às vezes não é a verdade. Bota uma maquiagem maravilhosa, uma coisa assim, e quando você vai ver, o coração está mexido, o coração está doído, o coração às vezes está como um sepulcro caiado, bem vestido, bem enfeitado, bem perfumado, lá nas redes sociais, mas por dentro está morto. E Jesus está dizendo nessa noite: é um ajuste que eu quero fazer. Porque o Senhor, Ele se preocupa conosco. Eu não quero que vocês olhem para mim diante do que o Senhor colocou no meu coração, mas o que a palavra está falando comigo e com você. Porque é um cuidado de Deus. Ali era um cuidado do Senhor com Davi, um homem que Ele amou muito, e um segundo coração dele, uma preciosidade, tipo menina dos olhos. Assim somos nós para o Senhor. E o Senhor, Ele está querendo nos acolher nos ajustes. E ajustar não é fácil, não. Quando, antigamente, hoje não tem mais isso, né? Mas antigamente, o povo das antigas vai se lembrar. Tinha uns sofás que tinham uns pés de madeira, que era todo detalhado, umas cadeiras assim, com os rococó talhados a madeira, não era assim bonito? Talhar madeira não é fácil, não, queridos. Vem lá o negócio da peça lá de ferro, tum, 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 vai ferindo a madeira, tirando aquelas coisas que não decoram e vai transformando em algo lindo. Vocês sabiam que o diamante, para ser diamante, é um carvão, eu não digo a pedra do carvão, são moléculas de carbono que estão organizadas como se fosse um carvão. E a pressão atmosférica faz com que aquelas moléculas se rearrumem e ela se torna uma pedra preciosa. Tanto é que hoje já tem a tecnologia de utilizar o carvão para fazer diamantes falsos. Fazer diamante, nós somos pedras preciosas do Senhor. Então, o Senhor, vai ter momentos que, se Ele quiser ajustar o servo dele, vai botar na pressão. E pressão não é fácil, não. Pressão não é brincadeira. E nós precisamos estar preparados para isso. Existem pressões que somos nós que cavamos. Existem pressões que são lapidações do Senhor.
acaso veio tentação nenhuma que eu já não dei o livramento? Assim está escrito, amados. O Senhor, quando Ele tem um propósito e Ele quer lapidar o servo, Ele já está proporcionando todos os livramentos. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem olhos, veja. Porque o Senhor, Ele não vai fazer nada que venha nos machucar e nos decepcionar. É como um pai zeloso, muito mais do que uma mãe, quando tem seu filho e amamenta, e depois diz assim, não bote o dedo na tomada, dá um tapinha na mão para não botar o dedo na tomada. É muito mais do que isso. É espiritual. E a nossa alma é muito preciosa para o Senhor. E aqui eu coloquei, né? Mas o propósito de Deus nesses ajustes é trazer o homem ao verdadeiro arrependimento para fechar esse ciclo de dor. Vocês acham que Davi, no momento que deitou com aquela mulher, ela ficou grávida, ela era casada, ele providenciou matar o homem. Você acha que ele botava a cabeça no travesseiro e ficava de boa? Um homem segundo o coração de Deus? Quem não tem o Espírito de Deus não tem problema não. Bota a cabeça no travesseiro e dorme numa boa, dizendo assim, fiz porque era necessário. Mas vocês acham que Davi não se incomodava com isso? Mas ao mesmo tempo vinha uma palavra assim no ouvido dele, dizendo um consolo. Mas ninguém sabe. Ninguém viu. Ninguém percebeu. Mas o Senhor viu e mandou Natã. Será que nós estamos preparados para ser abordados naquilo que a gente precisa se ajustar? Eu preciso me ajustar. Tem coisas que eu tenho consciência que eu preciso me ajustar. Ninguém, queridos, é perfeito. Ninguém que sobe aqui, ninguém que está sentado aí é perfeito. Porque estatura de varão perfeito a gente não vai alcançar aqui. Mas santidade aqui é o momento de buscar. E nós precisamos lutar contra a nossa carne, porque a militância é forte. Carne e espírito. Quem você vai alimentar é quem vai vencer. A gente ouve muito isso, né? Mas a gente precisa colocar em prática. Então, o propósito de Deus, vou ler de novo, nesses ajustes que Ele trouxe para Davi, que hoje Ele está trazendo para as nossas vidas, é trazer o homem ao verdadeiro arrependimento. Davi se arrependeu verdadeiramente. Ele começa dizendo, uau, pequei contra o Senhor. Ele reconheceu que ele não estava pecando contra os homens, mas ele reconheceu que ele estava pecando contra Deus. E ali naquele momento ele já recebeu um livramento, dizendo assim, olha meu filho, mas você não vai morrer não, mas as consequências são inevitáveis. Consequências dos nossos atos, da forma como a gente pensa, como a gente analisa, como a gente escolhe, por onde a gente anda, tudo, queridos, até com o que a gente come. A forma como a gente bebe água, eu bebo pouca água, eu pago um preço, porque eu bebo pouca água, e eu fico me policiando, tem dias que eu bebo sem vontade. Tenho que beber. Agora, quando eu estou dando aula e falo muito, eu bebo mais água. Quando eu estou na cozinha, eu bebo mais água. Mas no dia a dia, eu bebo pouca água. Eu pago o preço na minha saúde. Como é que vai ficar meu intestino funcionando mal? Eu posso ter um câncer de intestino? Está repreendido em nome de Jesus. Mas se eu não me cuidar, eu preciso cuidar de mim, da minha saúde, da minha alma, da minha vida espiritual, das minhas relações com as pessoas. E procurar andar na ótica do Senhor. Porque às vezes a gente olha muito para o outro. A gente se preocupa muito com o outro. E Jesus está querendo que a gente comece a se preocupar consigo mesmo. Porque quando você começa a se preocupar consigo mesmo, o Senhor faz os ajustes e você é um lindo testemunho aqui na terra. Amém? Então precisamos fechar esses ciclos de dor com o verdadeiro arrependimento. Todo desejo fora do propósito de Deus gera morte, gera perdas. O que foi que aconteceu? Deus lançou uma sentença para Davi. Olha, meu filho, você não vai morrer, mas todas as suas mulheres vão ser tomadas, isso vai ser a luz do sol, vai se tornar público, é uma consequência que você vai estar trazendo para a sua vida por conta da sua escolha na ilegalidade. E também esse filho que está sendo gerado, que é fruto do pecado, ele vai morrer. Aí tem mais à frente, tem uma passagem que Davi tira as vestes, fica lá no pé da cama do menino, sem comer, sem beber, jejuando, e o povo ali, Senhor, não, se Deus tiver misericórdia, Ele pode salvar o menino, porque na cabeça de Davi é um inocente. Mas a gente não sabe
Que espírito vai estar plantado naquela criança quando se tornar adulta e podia trazer uma grande tragédia para o povo de Deus. Deus vê o que a gente não vê. E ele disse assim, não, eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui. Quando o menino morreu, foi o que Davi fez? Se levantou, tomou seu banho, vestiu suas vestes sacerdotais, foi adorar o Senhor, se alimentou e seguiu. Aí ele entendeu o propósito de Deus. Então podemos ter perdas, queridos, mas às vezes essas perdas, não sofra por elas não. Podem ser grandes livramentos para mim e para a sua vida. E também pode ser projetos futuros do Senhor. Porque já que Urias estava morto, Davi se alinhou com Deus, ele agora tinha a legalidade de acolher aquela viúva, e ele teve a oportunidade de gerar um novo filho, que foi Salomão. Queridos, Deus, Ele usa os caminhos que nós escolhemos para nos trazer as revelações, para também mostrar as nossas perdas como forma de nos proteger, mas também trazer para as nossas vidas bênçãos. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus? E a palavra do Senhor diz assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A gente começou dizendo que o coração do homem é enganoso, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas o pecado abundou, houve arrependimento verdadeiro, e aí você abre as portas da graça do Senhor sobre a sua vida. Amém?